Olá, vencedores! Cada vez melhor? Minha gente, que bom que você está aqui conosco no Pré-ENEM do Eureka. Hoje, Ciências da Natureza, e temos aqui os nossos dois amigos, professor Fábio. Vamos lá, gente. Vamos bater um papo aí, vamos fazer um bate-bola legal aí com biologia. E do nosso lado, o Luan. Luan, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Legal. Gente, professor Fábio da Educação Física, ou seja, ele acabou revelando isso até no que ele falou, né? Vamos fazer um bate-bola legal aí. Então, da Educação Física e Biologia. Então, o que acontece? Duas áreas bastante próximas, mais do que a gente imagina até. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena a nossa conversa de hoje. Qual que é o nosso foco principal? Sempre questão do Enem. É claro, gente, que para a gente chegar à questão do Enem, é uma questão que envolve hemácias, leucócitos e plaquetas. Ah, Pedro, vamos direto ali na questão, resolver e acabou. Eu prefiro dar para você toda uma base, porque muitas vezes a base que eu trabalho nessa questão, você vai acabar utilizando na tua prova. E a ideia é bem essa. Então, a gente vai trabalhar a questão do Enem e primeiro eu te dou toda uma base para a gente chegar em hemácias, leucócitos e plaquetas. Beleza? Ótimo. Primeiro ponto. Quando a gente começa lá no início desse tópico, eu preciso que você pense comigo numa diferença. Dois conceitos fundamentais. Primeiro deles, fecundação e fertilização. Cuide, a prova já usou esses conceitos. Quando nós falamos em fecundação, se eu faço referência à fecundação, eu preciso que você fique ligado comigo numa palavrinha-chave, que é penetração. Penetração do gameta masculino no gameta feminino. Penetração do gameta masculino no gameta feminino. Quando a gente faz referência, gente, à fecundação, tipos de fecundação, tá? Fecundação interna, quando o gameta masculino encontra o gameta feminino no interior do corpo da fêmea. Fecundação externa, quando o gameta masculino encontra o gameta feminino no ambiente externo, no meio. Pedro, mas qual que é a diferença dessas duas modalidades? Pense comigo. Se eu faço referência a uma fecundação interna, espermatozoide encontrando gametinha feminino dentro do corpo da mamãe, ou seja, o produto dessa fecundação, a célula ovo ou zigoto, está protegida pela própria mamãe. Na outra situação, fecundação externa, a fêmea libera o gametinha feminino no meio, o macho se masturba, ejacula sobre aquele meio. Conclusão, nós temos o produto da fecundação, aquela célula ovo ou zigoto, exposta no ambiente, sem a proteção da mãe. Tudo bem? Então, tipos de fecundação. Fecundação interna e fecundação externa. Se eu sou um ser bem desenvolvido, qual que é a ideia? A ideia é que eu rume, evolutivamente falando, na direção da fecundação interna, para que a mamãe, para que a fêmea proteja o filhotinho. Bem, além da fecundação, fertilização. Como assim, Pedro, fertilização? Quando o núcleo do gameta masculino, o núcleo do espermatozoide, encontra o núcleo do gametinha feminino. A esse momento, a esse processo, nós damos o nome de fertilização. Lembra? Associamos então a fecundação àquela penetração do gameta masculino no gameta feminino. Já a fertilização, o encontro do núcleo do gameta masculino com o núcleo do gameta feminino. Muito bem, chegamos lá à célula ovo ou zigoto. Essa célula ovo ou zigoto vai passar por várias etapas embriológicas até que nós chegamos, num determinado momento, com a formação de 3 folhetos embrionários. 3 folhetos? Sim, 3 folhetos embrionários. Lá na estruturinha do embrião, o folheto mais externo, ectoderme. O intermediário, mesoderme. E o mais interno, endoderme. Pedro, ele pode pedir isso na prova? Claro que pode. Tá? Qual que é a ideia, gente? Quando nós falamos dos 3 folhetos embrionários, dos 3 folhetos, ectoderme, mesoderme e endoderme, existe um tópico na matéria que diz assim, destino dos folhetos embrionários. Mas como que ele pode pedir isso na prova? Como que ele já pediu e como que ele pode pedir? Por exemplo, ectoderme, ecto mais externo, aquele folheto mais externo, vai dar origem a quais partes?
lá do embriãozinho, mais tarde do bebezinho, do filhotinho, a epiderme e sistema nervoso. Epiderme e sistema nervoso. Mesoderme, bem o folheto que mais nos interessa hoje, mesoderme, dando origem aos tecidos conjuntivos. Pedro, mas por que tecidos conjuntivos nos interessa hoje? Dentre os tecidos conjuntivos, nós vamos falar especificamente do tecido conjuntivo hematopoético. Lembra que eu te falei no início da aula que o nosso ponto de chegada era o quê? Hemácia, leucócito e plaqueta. Então, essa hemácia, esse leucócito, essa plaqueta, eles pertencem ao tecido conjuntivo hematopoético em termos de classificação. Então, ectoderme formava o quê? Epiderme, sistema nervoso. Lembra? Mesoderme forma o quê? Tecidos conjuntivos. Nesse momento, foco no tecido conjuntivo. E, finalmente, a endoderme formando quem? Tireoide, paratireoide, pâncreas e fígado. Nossa, muitas estruturas importantes. Pare para pensar, tireoide, pâncreas, relacionado à insulina, fígado, atuando em processo de desintoxicação no nosso organismo. Bem, estamos falando de quem? Destino dos folhetos embrionários. Mesoderme, nesse momento, é o folheto que nos interessa, pois é o formador de quem? Tecido conjuntivo hematopoético. Estamos falando do sangue. Estamos falando do sangue. Dê uma olhadinha comigo, gente, ali nas imagens. Na sequência, o que nós temos? Hemácias. Se eu faço referência à hemácia, tá? Alguns tópicos que sempre aparecem. Vamos dar uma olhada junto lá. Primeiro, células anucleadas bicôncavas. Olha só, gente, cuidado com esse detalhe aqui, ó. Células anucleadas. Vamos apagar? Aqui, ó, eu quero marcar com você o seguinte, tá? Esse detalhe sempre está vindo em prova. Então, desde esse início, vamos marcar junto. Célula anucleada. Célula anucleada. Primeiro tópico importante. Hemácia como célula nucleada. Vamos conversar um pouquinho? Pedro, hemácia tem outro nome? Tem. Na prova, ele pode mandar para você eritrócito ou glóbulo vermelho. Se eu penso na palavra eritrócito, eritro é vermelho, cito, célula. A célula vermelha, então, ali estava escrito hemácia anucleada. Cuidado com a pegadinha. A hemácia adulta, hemácia de mamífero, essa sim é anucleada. Quando a gente olha para uma hemácia jovem, mesmo a nossa jovem, ela tem núcleo. Tá? Então, cuidado com esse tipo de detalhe na prova. Se é uma hemácia adulta, anucleada, disco bicôncavo anucleado, uma hemácia de mamífero. Se é uma hemácia jovem, Pedro, na prova, numa das proposições, ele falava que era uma hemácia jovem, aí ela é nucleada. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso que você preste muita atenção. Você notou que eu te disse que era uma hemácia de mamífero? Hemácia de mamífero. E agora, se a gente fala de hemácia de outros seres? Ah, Pedro, ele falava ali da hemácia de um réptil, hemácia de um outro ser. Cuide. Hemácia de uma ave que sempre vem em prova. Ali, na hemácia da ave, nós falamos da presença do núcleo. Falamos da presença do núcleo. Então, o que eu levo daqui? Sempre. Todas as hemácias são anucleadas. Falso. Hemácia de mamífero, a hemácia adulta de mamífero, essa sim é anucleada. Essa sim é anucleada. Hemácia dos outros seres, a hemácia de uma ave, ela vai ser anucleada? Não. Ela apresenta núcleo. E Pedro? Oi, Fábio. Essa diferença de ter núcleo e não ter núcleo, há alguma situação que, por não ter núcleo, vai fazer alguma consequência? Legal. Que bom que você tocou nesse assunto. Acho que pode vir a ter uma questão sobre isso, né? Pode. Já que tem, né, as diferenças, né? Sabe por quê, Fábio, que pode vir? Pelo seguinte, se não tem núcleo, aí isso já puxa, biologia é sempre uma coisa, puxa outra, educação física também, né? Qual que é o papel do núcleo? Nossa, mas tem a ver? Tudo a ver. Quando a gente fala em núcleo, gente, núcleo tem duas funções principais. Que funções são essas? Controle e hereditariedade. Como assim controle? Controle do funcionamento da célula e
transmissão das características de pai para filho, hereditariedade. Então, quando ele fala assim, Fábio, hemácia anucleada, isso vai acabar influenciando no tempo de vida que essa hemácia vai durar. Hemácia durando em média de 90 a 120 dias. Posteriormente, essa hemácia acaba sendo destruída. Então, quando a gente faz referência essa hemácia não tem núcleo, tá? Vai ter consequência? Vai, pois o núcleo faz o controle da fisiologia, do funcionamento e da hereditariedade. A partir do momento que eu não tenho núcleo, qual que é a consequência principal? Gente, qual que é a consequência principal disso de não ter núcleo? Duração do ciclo de vida. Como assim, duração do ciclo de vida? Hemácia com ciclo de vida curto. Hemácia com ciclo de vida curto. Hemácia com ciclo de vida curto. Tudo bem? Então, eu posso, em prova, talvez ele não fale assim, hemácia com ciclo de vida curto. Possivelmente ele vai usar uma nomenclatura mais técnica. Ele vai falar que hemácia é uma célula lábio. Uma célula lábio. Hemácia, célula lábio. Neurônio, célula permanente. Célula permanente. Vamos andar um pouquinho? Dê uma olhada comigo lá na tela. Olha só. Células anucleadas bicôncavas produzidas na medula óssea vermelha. Estrutura dos ossos, né? O preenchimento lá dos ossos. Externo, bacia pélvica, vértebras e ossos cranianos. Gente, conversando um pouquinho sobre essa parte aqui do enunciado. Quando ele fala em medula óssea. Quando ele fala em medula óssea, vamos trocar uma ideia? Quando ele faz referência à medula óssea, o que eu preciso pensar? Medula associa, sim, o miolinho do osso. Quando a gente observa, por exemplo, a estrutura de um osso, tá? Como a gente está vendo aqui, pontinha do osso e corpo do osso. Ponta do osso, epífise. Pedro, o osso também é tecido conjuntivo? Sim, é tecido conjuntivo, ósseo. Ponta do osso, epífise. Corpo do osso, diáfise. Lá no miolinho dessa diáfise, eu encontro quem? Medula. Então quer dizer que a origem lá dessas hemácias, essa origem é a medula? Sim, medula óssea vermelha, tá? Então cuidado. Voltando lá para o texto. Demais vertebrados nucleadas, aquilo que eu tinha comentado com você. Então, em mamíferos, hemácias como discos bicôncavos anucleados. Nos demais vertebrados, hemácias nucleadas. Gente, avançando mais um pouquinho, sempre para frente, olha só quem aparece. Hemograma e leucograma, no caso aqui, o que mais nos interessa, olha só, ela aparece bem aqui, ó, bem na frente. Olha só quem está aqui, hemácias. Função dessas hemácias, vamos conversar um pouco sobre elas. Guarde a função, gente, guarde a função. Lá na base da citologia, a gente sempre fala assim, o formato da célula é relacionado com a sua função. Lembre, forma, função. Se essa hemácia, ela é anucleada, Pedro, mas por que ela é anucleada? Qual que é a função da hemácia? Transporte de gases. Se eu não tenho núcleo, sobra mais espaço para hemoglobina, transportar oxigênio. Tá, mas que situação prática que o Enem pode cobrar de mim? Ele pode falar assim, além do hemograma que a gente vai analisar daqui a pouquinho, ele pode cobrar a diferença de altitude. Como assim? Você está num lugar de baixa altitude, bastante oxigênio à disposição. Você sai desse local de baixa altitude e vai para um outro de altitude elevada, onde o ar é rarefeito. Então, saí de onde para onde? Baixa altitude e fui para um outro local, altitude elevada, oxigênio rarefeito. Um jogo lá da seleção. Eles foram jogar numa altitude elevada. Aí, Fábio, de novo. Porque já que a hemácia tem que levar o oxigênio, se ela não levar a quantidade suficiente para suprir aquela necessidade do atleta, que quando se entende atleta é uma pessoa com um preparo acima de um normal, onde ele tem uma necessidade maior de energia, por isso que as alimentações são diferenciadas
As reposições são também exageradas. Então imagine um atleta que está acostumado a consumir, vamos supor lá, 100 litros de oxigênio durante sua atividade, chega lá num alto, uma Bolívia, México, cidade do México, que são 3.000 metros para cima, ele vai fazer o mesmo esforço, vai tentar ventilar do mesmo jeito, só que vai chegar só a 50 litros. Legal. O que vai acontecer com o músculo? Vai estafar, vai sucumbir. Vai chegar uma hora que não consegue o estímulo cerebral, o estímulo neural, chegar lá no músculo e ter a mesma resposta, porque vai faltar energia. Legal. Então, por isso falar, é fricote dos caras que não estão correndo. Não é, não. Tanto é que, antigamente, quando não existia essa estrutura toda que o esporte tem hoje, os atletas, quando iam competir em altitude, iam 15, 20 dias antes. A saudosa Fantástico. Copa de 70, tricampeão mundial, eles ficaram um mês no México. Tanto é que quando jogaram lá, parece que estava em casa, né? Legal. Foi bem facinho mesmo. Gente, olha como que é legal você ter um especialista da área. Não, é um especialista. Ele está dando gancho na biologia para a gente falar o seguinte. Ele acabou de dizer, na Copa de 70 eles ficaram um mês se adaptando. Qual que é a ideia? O nosso organismo vai dar a resposta. Se eu sair de um local de baixa altitude e vou para uma altitude elevada, qual é a ideia? Tem pouco oxigênio disponível. Nosso organismo, ele vai tentar nos ajudar. Como assim? A medula do osso, lembra da medula? Começa a produção de mais hemácias, para poder aproveitar da melhor maneira possível aquele pouquinho de oxigênio da altitude elevada. Existe um processo? Claro que sim. A medula do osso produz mais hemácias. Processo chamado de hemocitopoiese. Hemocitopoiese. Para quem gosta de marcar alguma coisa, hemocitopoiese vale a pena. Tá? Então, produção de hemácias. Muito bem, estou na altitude elevada, vou voltar para o nível do mar. Estou descendo, voltei ao nível do mar. O que vai acontecer? Existe todo um excesso de hemácias que precisa ser degradado. Então, saí da baixa altitude, fui para a altitude elevada, produzi hemácias. Processo chamado de hemocitopoiese. A medula produziu mais hemácias. Agora, eu volto da altitude elevada para o nível do mar. O que acontece? Aquele excesso de hemácias será degradado, quebrado, destruído. Onde? No fígado ou no baço dessa pessoa. No fígado ou no baço dessa pessoa. Tá? Num contexto celular bem específico, a gente poderia fazer referência até mesmo à atuação dos lisossomos. Quem são eles? Organelas associadas à digestão. Nesse caso, associadas a que tipo de estrutura? Como assim, Pedro? Não entendi. Lembra que a hemácia estava velhinha? Nesse caso, está sobrando hemácia. Vem o lisossomo e digere essas hemácias velhinhas, agora sem atuação. Tá? Então, recapitulando para a gente poder fechar e avançar mais um pouquinho na matéria. Tá? Estava onde? Em baixa altitude. Fui para altitude elevada. Produção de hemácias. Processo chamado de hemocitopoiese. Lembra disso? Agora voltei da altitude elevada para baixa altitude. O que acontece agora? Degradação dessas hemácias. Hemocaterese no fígado ou no baço. Função de hemácia, transporte de gases. Segurou, gente? Tranquilo? Olha comigo lá na tela. O que nós temos? Leucócito. Opa, mudou. Claro que mudou. Mais uma vez, gente, pensando a matéria, dê uma olhada comigo em radicais. Aqui, nesses leucócitos, o que é o cito? Cito é célula. Então, cito, célula. Então, já separo aqui o radicalzinho. Cito, célula. E leuco é branco. Leuco é branco. Qual que é o papel dessas células brancas? Qual que é o papel desses glóbulos brancos? Vamos conversar um pouco sobre eles. Quando a gente fala em glóbulo branco, célula branca, papel de defesa. Mais uma vez, proteção do nosso organismo. Então pare para pensar. Hemácia quando exposta, o nosso organismo quando exposto a um ambiente de baixa oxigenação. Nossa medula vai lá e produz mais hemácias.
Na hora que a gente volta para o nível do mar, degradação do excesso de hemácias. Olha que coisa equilibrada, olha que coisa inteligente, bem pensada. Agora, quando estamos expostos a uma bactéria, a um corpo estranho, o que acontece? Os leucócitos saem de dentro dos vasos sanguíneos, louco, isso mesmo, saem de dentro dos vasos sanguíneos, vão para o tecido conjuntivo adjacente a esse vaso. Como assim, Pedro, adjacente? Não entendi. Eu tenho vaso aqui, tecido conjuntivo adjacente próximo, então o leucócito sai de dentro do vaso sanguíneo e vai em direção a esse corpo estranho, a esse patógeno, que é a nomenclatura de prova. Vai em direção a esse patógeno. Identifica o patógeno, identifica a bactéria, qual que é a tendência? O leucócito. Todos são importantes. O que se destaca? Os neutrófilos se destacam, você pode falar de eosinófilos também. Os neutrófilos identificam a bactéria, se aproximam da bactéria, englobam a bactéria, fagocitose. Realizaram o quê? Englobamento de partícula sólida. Fagocitose. Precisa lembrar. Fagocitose precisa lembrar. Tudo bem? Vão formar um vacúolo digestivo e vão digerir esse patógeno. Muitas vezes, existem leucócitos que morrem tentando nos defender. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu acho que a minha garganta vai ficar inflamada. Um amigo teu, né, já deve ter comentado, a minha garganta. Aí você nem quer ver, a pessoa põe a língua para fora, né, e pede para você dar uma olhada. Tá cheia de placa de pus, cheia de placa de pus. Aí ele fala assim, ai amiga, eu acho que a minha garganta vai inflamar. Não vai inflamar, já inflamou. Aquela placa de pus, gente, o que é aquilo? É cadáver de glóbulo branco. É cadáver de bactéria. A bactéria, causadora de doença. Note, Pedro, mas morreu o glóbulo branco? Morreu o glóbulo branco. Morreu para te defender. O que é isso? Sistema de defesa. O momento onde o glóbulo branco sai de dentro do vaso sanguíneo e se dirige para o conjuntivo adjacente, esse processo, esse fenômeno ganha o nome de diapedese. Diapedese, outro processo importante. Então, glóbulo branco saindo de dentro do vaso sanguíneo para o conjuntivo adjacente, fagocitar bactéria, fagocitar patógeno, visando nos defender. Tá, Pedro, mas e se eu tiver uma inflamação, se estiver ali, tô com uma dor de garganta, tô com placa de pus e não vou fazer nada? Ou, fui extrair lá o meu siso, o médico manda tomar um antibiótico, eu não faço isso. Qual que é o grande perigo? Essas bactérias, tipo bactérias rebeldes, né, saírem daquela região, caírem na nossa corrente sanguínea e irem para onde? Para onde? Para a camiseta? Não, para o nosso coração. Isso mesmo, levando a uma doença, levando a um quadro chamado de endocardite bacteriana. Endocardite bacteriana. Mas isso é coisa só para terceira idade. Negativo. Gente, tive ex-aluno, 23 anos, tendo de mudar, tendo de fazer cirurgia para trocar válvula cardíaca devido à endocardite bacteriana. O processo da defesa, quando o glóbulo branco sai de dentro do vaso para o conjuntivo, ganhava o nome de diapedese. Ali na tela, olha só, quem tá aparecendo aqui, gente? Olha só, vaso sanguíneo, olha a presença de hemácia, lembra? Transporte de gases. Olha o glóbulo branco, note, passagem do glóbulo branco de dentro do vaso sanguíneo, tá? Para o conjuntivo adjacente. Olha só o patógeno, vamos marcar o patógeno aqui, de verdinho para você poder acompanhar. Olha o patógeno aqui, uma bactéria, um corpo estranho, tá aqui, olha o patógeno, tá? Agora, o que vai acontecer com esse patógeno? Ele será englobado. Aqui a setinha em vermelho, foi englobado. O que está acontecendo aqui? Fagocitose, englobamento de partícula sólida. Essa partícula sólida será digerida. Cuide o processo da passagem desse glóbulo branco de dentro do vaso sanguíneo, de dentro do vaso, para o conjuntivo adjacente. Lembre, ganha o nome de diapedese. Diapedese, tá? Lembre da diapedese, muito importante.
Gente, quase no final, olha só, o que eu preciso que você veja comigo? Questãozinha, tá? Ele diz assim, um paciente, antes de falar desse paciente, dá dó não fazer referência à terceira célula. A terceira estrutura, plaqueta. A terceira estrutura, plaqueta. Falamos bem da hemácia, bem do leucócito, e agora, plaqueta. O que é plaqueta? É um fragmentinho de célula, também enucleado, relacionado com coagulação sanguínea. Ah, então quer dizer que se eu tiver um resultado, onde ele falar, por exemplo, olha só, que as minhas hemácias estão alteradas, eu terei problema de oxigenação. Hemácia faz carreamento de gases, ou ele pode falar que eu estou com anemia. Ainda, leucócito, relacionado à defesa, diapedese. E plaqueta, relacionado a processos de coagulação sanguínea. Coagulação sanguínea. Na prova, o que ele pode fazer com você? Tá? Nessa questão que a gente vai começar a fazer agora, desse paciente que está aqui esperando, né, para a gente falar dele, tá? Ele não fez essa maldade, mas ele pode fazer uma maldade com você. Como assim? Ao invés de escrever plaqueta, ele pode falar trombócito. Ele pode escrever trombócito. Então, plaqueta, trombócito, relacionado à coagulação. Vamos ver o paciente que está esperando? Então, um paciente deu entrada, gente, provinha lá do Enem, né? Em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas. Sintomatologia, cansaço, tá? Cansaço. Dificuldade em respirar, respiração, e sangramento nasal, sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Então note, além da anamnese, além da conversa, além da entrevista, o médico, para ele ter base... Vamos só trocar uma ideia aqui, gente. Além da conversa, além de escutar o paciente, o médico pediu o quê? Toda uma fundamentação de exames. Note que ele não foi só na situação, papai acabou. Não, ele quer uma fundamentação. Ele quer olhar qual é a tua composição em termos de hemácias, desse teu tecido conjuntivo hematopoético. Como é que você está em termos de plaquetas? Como é que você está em termos de leucócitos? E é isso que a gente vai ver agora. Olha o quadrinho. Constituinte, glóbulos vermelhos, aqui ó, olha aquelas nossas hemácias. Ainda, número normal, 4,8 milhões por milímetro cúbico. Paciente, 4 milhões. Glóbulos brancos, olha os leucócitos, glóbulos brancos, de 5 a 10 mil por milímetro cúbico. Olha o nosso paciente, 9 mil. Plaquetas. Plaqueta. Trombócito, lembra? Trombócito. 250 a 400 mil por milímetros cúbicos. Nosso paciente, 200 mil. Então, o que nós temos? Se eu der uma olhadinha em termos de glóbulos vermelhos, 4,8 milhões. Nosso paciente, 4 milhões. Pedro, está um pouquinho abaixo, né? Pois é. Glóbulos brancos, 9 mil por milímetro cúbico. Intermediário. Plaquetas, de 250 mil a 400 mil. O nosso paciente está com déficit plaquetário, bem significativo. Aí ele pede assim, né? Então, olha só a fundamentação, fundamentos de anatomia e fisiologia, Artmed. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente, sintomatologia, apresentados pelo paciente, com os resultados de seu hemograma, constata-se que... Fábio, a gente está aqui com o hemograma, tá? Me bateu uma curiosidade, eu estou sendo sincero. Me bateu uma curiosidade. Quando a gente fala desse hemograma, lá na educação física, existe esse tipo de situação de o médico chegar a pedir um hemograma? Tem alguma situação típica? Ele vai te pedir um exame mais apurado para você poder ter a prática da educação física? Normalmente quando o atleta tem um alto rendimento, você precisa ter ele saudável. Tá aí. Nas pessoas comuns isso não acontece muito porque o tempo de prática não chega a ofender tanto essa questão. Mas o atleta de alto nível, alto rendimento,
ele vai exigir muito desse transporte de oxigênio. Como você falou, né? Vai ficando velho, vai sendo usado, vai jogando fora. Só que acho que a produção talvez às vezes não acompanhe esse atleta, né? Legal. Então, o que acontece? A imunidade baixa, né? Então, quando o atleta está com imunidade baixa, opa, está na hora de fazer uma reidratação consistente, colocar um reforço de vitamina, porque se ele ficar doente, ele vai cair de cama, não vai render o que precisa render. Legal. Né? Então, esse controle no alto nível é Legal. muito bacana. Tem muitos estudos sobre sangue aí no esporte que é fantástico. Né? Não sei se você ouviu falar que na época da cortina de ferro, as atletas mulheres dessas seleções sempre estavam grávidas. No primeiro para o segundo mês de gravidez, porque a produção de hormônios é fantástica, né? E elas acabavam rendendo mais do que devia. Isso descobriu-se muitos anos depois, né? Mas não sabia, tá vendo? Mas tem uma base aí científica, mas eu nunca me aprofundei também. Né? Mas é bem interessante. Mas, obrigado, Fábio. Gente, tá aí, você tá vendo? Como que muitas vezes uma pergunta me passou pela cabeça, poxa, mas e lá na educação física? Eu não tinha pensado no atleta de alto rendimento, que o Fábio ajudou a lembrar. Bem legal. Vamos olhar a situação prática? Olha o que ele coloca pra gente na questão. Ele diz assim, ó, então, o que nós notamos? Glóbulos vermelhos, uma leve alteração, uma alteração, né? E plaquetas. E aí ele coloca a seguinte situação. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados de seu hemograma, constata-se que... Bem, o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pela coagulação. Peraí, sangramento nasal, tá? Então um processo hemorrágico aqui, baixa quantidade de plaquetas ou trombócitos, lembra? Que são responsáveis pela coagulação. Está fundamentado, hein? Até aqui tudo bem. Letra B, o cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos. Gente, glóbulo branco é defesa, tá? Eu justificaria esse cansaço com aquele desnível lá de hemácia. Letra C, a dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos, que são responsáveis, até aí veio bem, defesa imunológica. Não, defesa imunológica, leucócito. Letra D, o sangramento nasal é decorrente de baixa quantidade de glóbulos brancos. Glóbulo branco relacionado à defesa, gente, tá? Tá problemático isso daqui. Letra E, a dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Gente, transporte de oxigênio no sangue, hemácia, defesa, leucócito e plaqueta ou trombócito, aí coagulação sanguínea. Na letra A, como ele fez referência ao sangramento nasal, devido à baixa quantidade de plaquetas. A gente avaliou isso no exame, lá no hemograma, sendo responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, se eu for observar o quadro, tá? O elemento figurado do sangue, em questão plaqueta, e o efeito coagulação sanguínea, no caso aqui, um problema na coagulação sanguínea, justifica o que nós temos, o que vai nos dar então, né? O que vai nos dar em termos de resposta, letra A. O sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea. O que eu preciso que você leve da aula de hoje, gente? 3 pontos. Primeiro, tecido conjuntivo, origem mesodérmica. Qual foi o nosso principal tecido de hoje? Tecido conjuntivo hematopoético e os 3 amigos aqui, né? Hemácias, leucócitos e plaquetas. Professor Fábio, Luan? Sensacional, muito bacana. Legal. Gente, obrigado. Obrigado pela parceria. Pessoal, estamos na direção. A gente vai muito bem no nosso Enem. Continuo com você, continue com a gente. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.